Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, quero falar agora sobre uma matéria que vai aparecer na sua prova. Eu vou falar agora sobre agentes públicos, uma das matérias mais cobradas, sabia, nas provas de concurso. Agente público, o que é isso, prof? Agente público, gente, envolve todas aquelas pessoas que desempenham funções públicas. Mandato, cargo público, emprego estatal, de forma definitiva, de forma transitória, de forma remunerada ou de forma gratuita. Todos aqueles que exercem função pública, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração. Quando você foi chamado para ser mesário nas eleições, naquele momento você era um agente público, porque estava exercendo uma função pública. Tá vendo como que o conceito é amplo? Tá bom, prof, entendi que esse conceito é amplo. Dentro desse conceito, agente público, estão os agentes políticos, os servidores públicos efetivos, os servidores que ocupam cargo em comissão, os empregados públicos, aqueles que atuam de forma temporária na administração. Vamos entender todas as espécies que está dentro desse conceito de agentes públicos, começando pelos agentes políticos. Agentes políticos são aqueles que exercem a função política do Estado. Função política, gente, é aquela função de tomada de decisão, das grandes decisões do Estado, que vão o quê, gente? Direcionar os rumos daquela sociedade. Quem é que vai, prof, ocupar esses cargos políticos? Pessoal, presidente, parlamentar, governador, prefeito e os ministros, os secretários de Estado, os secretários municipais. Eu estou falando do alto escalão do Estado. Quem toma as grandes decisões? Quem toma as grandes decisões sobre os rumos daquela sociedade? Prof, essas pessoas que ocupam esses cargos políticos, eles estabelecem um vínculo, qual tipo de vínculo com o Estado? Um vínculo estatutário. O que é um estatuto, prof? O estatuto é uma lei. Existe uma lei que estabelece o vínculo que essas pessoas vão ter com aquele cargo, com o cargo de presidente, com o cargo de governador, com o cargo de prefeito. O que você tem que lembrar? Quando eu falo de função política, eu estou falando daqueles que exercem cargos eletivos, que foram eleitos para exercer aquela função, presidente, governador, prefeito, e aqueles que estão logo abaixo desses que ocupam esses cargos eletivos. Quem são eles? Secretários, ministros de Estado que ocupam o alto escalão do Estado, beleza? Cabe lembrar, gente, que alguns autores, como Eli Lopes Meireles, entendem que os magistrados e os membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas também seriam agentes políticos, viu? Entenda que parte da doutrina entende que também esses cargos seriam cargos políticos. Beleza, entendi esse agente político, prof. Segunda espécie que está dentro desse conceito de agente público, servidor público efetivo. Olha esse nome, efetivo. Efetivo tem aquela noção de continuidade, de permanência. Servidor público efetivo é aquele que trava com a administração pública um vínculo estatutário. O que é estatuto mesmo? Estatuto é uma lei de cada carreira. Cada carreira tem uma lei. Tem uma lei da carreira de delegado, tem uma lei da carreira de professor, tem uma lei da carreira de policial. Beleza, quando você é aprovado em um concurso público, você estabelece com a administração pública, no momento que você é nomeado e toma posse, você estabelece um vínculo estatutário, um vínculo que decorre dessa lei, falando que você vai assumir as obrigações, os deveres daquele cargo e está sujeito também, gente, a algumas limitações. Você vai assumir o compromisso de exercer aquela função e esse compromisso é um compromisso estatutário que decorre da lei daquela carreira. Quem exerce esse cargo público de provimento efetivo, é aquela pessoa que, após 3 anos de exercício naquela função e uma avaliação de desempenho especial satisfatória, essa pessoa alcança a tão sonhada estabilidade. Então, servidor público efetivo é aquele que ocupa um cargo de provimento efetivo e que estabelece com a administração pública um vínculo estatutário que decorre da lei, decorre do estatuto de cada carreira. Prof, quando eu alcançar
A estabilidade. Eu nunca mais vou perder o cargo? Pode perder o cargo, sim. O servidor público, gente, estável, só vai perder o cargo em 4 situações. Primeira, em virtude de uma sentença judicial com trânsito em julgado, transitou em julgado uma sentença judicial que determinou a perda do cargo daquele servidor. Segundo, mediante um processo administrativo em que seja assegurada para aquele servidor uma ampla defesa, onde ele possa se defender, mas vamos dizer que naquele processo administrativo tomou-se a decisão, a administração pública optou por quê, gente? Por quê? Exonerar demitir aquele servidor que ocupa um cargo de provimento efetivo. Além disso, ele também pode perder o cargo mediante procedimento de avaliação de desempenho periódica. Mesmo você alcançando a estabilidade, você vai ser avaliado, o seu desempenho vai ser avaliado todos os anos. E se você sofrer várias avaliações insatisfatórias, você pode até mesmo perder o cargo. E por fim, uma quarta opção, uma quarta situação em que o servidor público estável pode perder o cargo. Em virtude de uma situação excepcional, gente. Quando o quê? Quando o ente federado superar o limite de despesa com pessoal. Como assim? Cada ente federado, município, estado, União, tem um teto, tem um limite para gastar com despesa de pessoal, um valor total que pode gastar com salário. Digamos que aquele determinado ente federado está superando esse limite, superando esse teto, pessoal. Ele vai ter que tomar algumas medidas para reduzir a despesa que ele tem com salário. Quais são as medidas? Primeiro, redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão, exoneração de 20% das despesas com cargo em comissão. Segunda medida, exoneração dos servidores públicos não estáveis, aqueles que ocupam um cargo de provimento efetivo, mas ainda estão cumprindo o período de estágio probatório. E se essas medidas não forem suficientes para assegurar aquele limite de despesa com o pessoal, o servidor público que é estável poderá perder o cargo, gente. Desde o quê? Desde que mediante um ato normativo, daqueles poderes que especifique aquele cargo, que aquela pessoa que vai perder aquele cargo naquela situação específica. Lembrando, gente, que nessa situação em que o servidor público estável perde o cargo, em razão do fato de que aquele ente federado está superando o limite de despesa com o pessoal, aquele ente federado não vai poder criar, durante o período de 4 anos, nenhum cargo com atribuições iguais ou semelhantes àquele cargo que foi extinto. Nossa, prof, então tem que lembrar disso? Tem. Você que alcançou estabilidade, você ainda pode perder o cargo mesmo sendo estável? Pode, em 4 situações. Mediante sentença judicial com trânsito em julgado, mediante processo administrativo em que seja assegurada a você ampla defesa, mediante avaliação de desempenho periódica, você continua sendo avaliado. E, por fim, numa situação excepcional, quando o ente federado está superando o limite, o teto total, o limite de despesas com gasto, de salário, com gastos relacionados à despesa de pessoal. Nesse caso, o ente federado vai ter que reduzir esses gastos se ele não conseguir chegar nesse limite, mesmo exonerando 20% dos cargos em comissão, mesmo exonerando aqueles servidores não estáveis, até mesmo servidores públicos estáveis poderão perder o cargo. Ah, prof, 4 situações, então, em que o servidor estável pode perder o cargo. Lembrando de alguns conceitos, gente, quando eu falo de perda do cargo, daquele servidor público estável, em razão de um processo administrativo disciplinar. Processo administrativo é aquele processo que corre em âmbito da administração. Disciplinar porque ele visa punir aquele servidor, disciplinar aquela pessoa que cometeu uma falta, que não cumpriu um dever, beleza. Quando a gente vai disciplinar, pessoal, quando vai disciplinar uma pessoa, ela vai ser punida. E aí, gente, tem uma diferença entre exoneração e demissão. Exoneração não tem caráter punitivo, não tem caráter punitivo. Você aí que tem um cargo de provimento efetivo, você pode pedir exoneração, porque você quer trabalhar na iniciativa privada, você pode pedir exoneração, você tem essa liberalidade. Agora, a demissão é um ato que é punitivo, que a administração pública pode aplicar mediante um processo administrativo no qual seja assegurada àquele servidor ampla defesa, no qual ele pode se defender, gente. Então, demissão tem caráter o quê? Punitivo.
Prof, e eu que conheço um amigo meu que tinha um cargo de provimento efetivo, era estável na administração pública, foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar contra ele e ele foi demitido em razão de uma decisão nesse processo administrativo. Só que ele recorreu na justiça, professora. E aí o juiz verificou que a demissão dele foi ilegal. E aí? E aí que ele vai ser reintegrado. Quando a gente está diante de um processo administrativo que ensejou a demissão de um servidor e aquela demissão foi tida como ilegal, porque a gente sabe, né, pessoal? No Brasil, a justiça é inafastável. O Poder Judiciário analisa as decisões do Poder Executivo e faz um controle de legalidade. Se o juiz verificou que aquele processo tem um vício de legalidade, que aquela decisão quanto à demissão tem um vício de legalidade, o juiz pode anular aquela demissão. E aí? Aí o servidor público que foi demitido ilegalmente vai ser reintegrado, vai voltar a trabalhar na máquina pública e vai receber tudo que ele deixou de receber durante esse período em que ele ficou demitido, tá bom? A gente já vai falar sobre reintegração um pouquinho mais na frente, beleza. Prof, quais são os requisitos que eu tenho que atender para investidura, para ser investido no cargo público? Investido, olha, essa palavra vem de vestir. Quando é que acontece a investidura? Pessoal, quando você é aprovado no concurso público, você vai ser nomeado. A nomeação é um ato de provimento, de prover a você um cargo público, de te chamar. Oh, vem aqui assumir esse cargo público, te chamando. Beleza. Prof, quando é que eu de fato assumo? Quando é que eu vou me vestir das funções de agente público? Quando você assina o termo de posse. Com a assinatura do termo de posse, você está concordando com o quê? Com as atribuições daquele cargo. Você está assumindo aquelas atribuições. Prof, onde que estão as atribuições, as competências de cada cargo? No estatuto, na lei de cada carreira. Ah, tá bom. A investidura acontece com a posse. Quais são os requisitos básicos para investidura em um cargo público? Nacionalidade brasileira. Estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode. Dentro dos termos da lei. A gente vê muito professor estrangeiro, por exemplo, trabalhando em Universidade Federal. Isso pode acontecer. Além disso, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para exercício daquele cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Requisitos básicos. Prof, mas a lei pode estabelecer algum requisito especial, algum requisito específico para exercer um determinado cargo? Pode. A lei pode. O edital não. Como assim, professora? Digamos, por exemplo, que você quer ser policial. A lei pode estabelecer um limite de altura mínima para exercício dessa função de policial? Pode. Pensa só, um policial pode ser um anão? Não, um anão pode ser policial? Não pode, gente. Porque como é que o anão vai participar de perseguições? Como é que o anão vai conseguir punir aquele bandido? Como é que o anão vai fazer essas atividades? Então, em razão das especificidades que envolvem o exercício daquela função, em razão do fato de que aquela função representa uma autoridade pública, né, uma autoridade que vai combater o crime, pois então, a lei pode estabelecer requisitos especiais para exercício de determinados cargos públicos, mas somente a lei pode fazer isso. O edital não pode fazer isso. A lei pode fazer. Beleza. Dito isso, gente, entendemos o que é cargo público de provimento efetivo. O é de efetivo é de estabilidade, é de estatuto. Lembre-se, aquele que ocupa um cargo de provimento efetivo assume funções que estão em um estatuto, em uma lei da carreira. Após o cumprimento de 3 anos de exercício naquela atividade e uma avaliação especial de desempenho satisfatória, aquela pessoa alcança a tão sonhada estabilidade. Lembra disso? Beleza. Só que existe uma diferença, gente, entre cargo de provimento efetivo e cargo de provimento vitalício. Cargo de provimento efetivo é esse que eu falei com vocês. Cargo de provimento vitalício é um cargo que tem uma garantia um pouco maior. Prof, quem exerce cargo de provimento vitalício? Os magistrados, os membros do Tribunal de Contas e membros do Ministério Público. Qual que é a diferença, prof? No caso do cargo vitalício, o estágio probatório, ao invés de ser de 3 anos, é de 2 anos. Além disso, quem ocupa um cargo vitalício só vai poder perder o cargo em uma única situação. Aquela pessoa que já alcançou a vitaliciedade, né,
né, naquele cargo, após o estágio probatório de 2 anos, só perde o cargo mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Só nessa hipótese. Ah, entendi, prof. Tá bom, entendi, prof. Entendi o cargo de provimento vitalício. Beleza. Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.